Como resolver o Square 1? A primeira dica que eu dou aqui é para quando você for resolver ele, você sempre deixar essa partezinha do meio aqui menor na sua mão esquerda, para você fazer esse movimento aqui, ó. Você tem que girar em cima e embaixo para fazer os algoritmos e essa parte menor aqui no meio deixar na sua esquerda. Não é interessante fazer isso, ó. Deixar essa parte maior aqui na esquerda. Agora eu vou falar sobre notação. O Square 1, a notação dele é entre parênteses, vou botar aqui em cima. E antes da vírgula é o número que vai mostrar o movimento em cima. Quando é positivo, você gira para a direita, como se fosse o U, positivo. Quando é negativo, aqui, você vai fazer o U'. Embaixo é depois da vírgula. É como se fosse o D assim, e o D' para cá. Então, a gente tem que observar o seguinte. Aqui o corte está aqui, ó. Eu vou me orientar como essa referência aqui. Se eu colocar aqui na frente 1, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. 1. Se eu colocar 3, eu vou fazer assim 1 mais 2. Essa peça aqui de quina, ela representa 2, porque é como se fosse cada número aqui representa 30 graus. Então, quando é o número 3, vai ser um pedaço desse pequeno mais um desse grandão, 3. E assim seria menos 3. Vou fazer aqui um 6, por exemplo. O 6 é uma volta completa, assim. E o número 4, se for o número 4, eu vou um pedacinho desse aqui do meio, uma peça dessa daqui, mais um pedacinho, que forma o 4. 2 mais esses dois aqui. Agora que você já tem as noções básicas, para começar a resolver o cubo, eu vou te falar sobre a primeira parte. A primeira parte é você fazer um quadrado em cima e embaixo. A parte do meio aqui você deixa por último. Não tem problema se a parte do meio estiver errada, mas mantenha esse meiozinho aqui na tua mão esquerda. Primeiro a gente tem que fazer um quadrado em cima e embaixo. Para isso, eu tenho 5 casos aqui. E agora eu vou te mostrar o primeiro caso. Vamos lá. O cubo está embaralhado. E o que você tem que observar primeiro? Primeiro você tem que juntar 6 peças aqui, ó, dessa daqui grandona. Como é que você vai fazer isso? Eu faço e aprendi assim. Você coloca 3 peças em cima, como tá aqui, ó, e 3 peças embaixo, aqui. Aí você vai colocar essas 3 aqui na esquerda e a de baixo na direita. Ou ao contrário, você coloca 3 peças grandes aqui na esquerda e outra na direita. E agora vamos fazer o corte. O que eu fiz aqui embaixo? Eu coloquei na parte de baixo 6 peças dessa daqui. Você vai fazer isso para começar a resolver seu algoritmo. Fiz aqui embaixo o que eu queria. E agora eu vou ver em cima. Esse aqui é o primeiro caso, onde eu tenho 2 peças grandes aqui embaixo e nenhuma pecinha aqui no meio. Esse aqui é o caso número 1. Nesse caso aqui número 1 e nos outros 5 casos, eu vou tentar não colocar muito algoritmo para não ficar chato. Eu vou dar nome para essas formas aqui. E você vai entender já já o porquê. Para fazer esse primeiro caso aqui, em cima, o corte vai ser no meio dessas duas aqui. Faço o corte aqui no meio. E agora, eu vou observar o seguinte. Eu tenho aqui um formato que para mim eu chamo de casa. Isso aqui não parece uma casa? Uma porta de uma casa, né? Então eu boto para baixo essa parte da casa. E aqui embaixo formou a mesma coisa, a casa. Uma casa em cima, uma casa embaixo. Eu deixo a casa aqui, ó, na mesma posição. Coloco na mesma posição e eu faço o corte agora. O que aconteceu aqui? Apareceu um formato aqui que parece uma gravatinha, né?
e aqui embaixo também. Quando aparece essa gravata aqui, uma gravata borboleta, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma gravata na vertical e vou colocar uma gravata na horizontal. Pode ser que aconteça esse momento aqui em outros casos. Quando acontecer, você vai resolver da mesma forma. Uma gravata na vertical e outra gravata de baixo na horizontal. Vamos alinhar aqui na referência, no corte, e faz o corte. E agora apareceu aqui o que? Outra gravata, que não é aquela borboleta. Você vai ver esse formato aqui nesse cubo várias vezes. E quando aparecer em cima e embaixo, como está aqui, ó, apareceu o mesmo formato, em cima e embaixo, ó. Para mim, isso aqui parece uma gravata. Para você, parece o quê? Se tiver um outro formato aí, você pode comentar aí. Voltando à história aqui. Você vai botar ela na mesma posição, igual a casa. E vai fazer o corte. Dessa forma, eu já alcancei o quadrado que eu quero em cima e o quadrado que eu quero embaixo. Caso número 2, onde eu tenho somente uma pecinha aqui no meio dessas duas grandes. Esse caso número 2, ele tem um algoritmozinho, que eu vou botar aqui na tela. Vamos lá. Primeiro eu faço o corte aqui, ó, nesse lado aqui, ó, direito. Não é aqui, ó, no meio, e nem esse outro meio aqui, é do lado. Aqui. Vou fazer um corte aqui. Agora o algoritmo é 2 em cima e 0 embaixo. Faço o corte. E agora o algoritmo é 3 em cima, 3 e 2 embaixo. 2 embaixo. Faço o corte. O que apareceu em cima? Uma gravata, que eu vou acertar aqui, ó, para ficar de frente. E embaixo tem uma casa. Isso já aconteceu. Coloca a casa de cabeça para baixo e a gravata aqui em cima. Faço o corte. Apareceu aqui, ó, 2 grandes juntos, colados com 2 pequenos. Eu acerto aqui para acertar o corte, ó. E embaixo eu vou fazer o oposto. Vou procurar aqui, ó, 2 pequenos juntos com 2 grandes adjacentes. Coloco aqui na minha esquerda, do lado oposto de cima. Desse aqui, ó. Faço o corte. Apareceu aqui uma gravata e embaixo uma gravata. Faço o corte e consegui o quadrado. Esse aqui é o caso número 3. Fiz aqui as 6 peças embaixo e em cima o que eu tenho? Essas peças grandes aqui com 2 peças aqui, ó, pequenininhas no meio. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar aqui no corte. Faço o corte. Nesse momento aqui, eu vou fazer um algoritmo. 2 e menos 2. Como é que vai ficar? 2, porque aqui vale por 2, cada um. E aqui embaixo, menos 2. Aí vai ser um pequenininho, mais um pequenininho. E agora eu faço o corte. O que eu vejo aqui em cima? Uma gravata. E embaixo o que tem? Uma casa. O que eu faço? Jogo a casa para baixo, né? Boto na mesma posição aqui da gravata e faço o corte. Agora, o que vai acontecer? Deixa eu explicar porque isso aqui vai aparecer em vários momentos aqui. Nesse momento aqui, eu vejo aqui que tenho 2 centrinhos aqui juntos do lado de 2 grandões. O que eu vou fazer? Eu vou precisar colocar esse aqui na área de corte aqui na minha direita. E aqui embaixo, eu vou ver o contrário. Vou ver uma posição que tenha 2 grandões e 2 pequenos, que é o oposto do que está em cima. Aqui, eu tenho 2 pequenos juntos e 2 grandões. Embaixo, no lado oposto, eu vou botar 2 grandões juntos e 2 pequenos. Essa situação aqui vai cair nos vários casos aqui.
Quando cair, você já vai saber resolver. Repetindo. Aqui em cima, observo que eu tenho dois pequenos juntos e dois grandões aqui do lado. E embaixo eu tenho dois grandões juntos e dois pequenos aqui. Eu vou colocar aqui de forma o lado oposto, né? E agora eu faço o corte. O que eu tenho aqui em cima? Uma gravata, né? E embaixo outra gravata. De novo, boto aqui na mesma posição, gravata para cima e faço o corte. E alcancei o quadrado em cima e o quadrado embaixo. Caso número 4 aqui, onde tenho 3 peças pequenas aqui no meio. E aqui embaixo as 6 peças. O corte nesse momento aqui vai ser do lado aqui, ó. Nesse canto aqui, ó, ele não dá para cortar, então o corte vai ser aqui, ó. Vou botar a régua aqui. Aqui nesse corte aqui, ó. Fez o corte. O que apareceu em cima? Uma casa. Eu boto a casa para baixo assim, e embaixo não mexe. Faço o corte. E agora aqui apareceu duas peças grandes aqui juntas e duas pequenas aqui adjacentes. Eu ajusto aqui para fazer o corte, ó. Onde eu vou manter essas duas peças grandes aqui juntas. E embaixo eu vou fazer o oposto, ó. Vou colocar essas duas juntas aqui. No corte onde fique oposto a essa de cima. E faço o corte. Esse oposto aqui, ó. O que eu fiz? Uma gravata em cima e uma casa embaixo. Eu acerto aqui a gravata para cortar no meio. E a casa aqui embaixo eu boto de cabeça para baixo para cortar no meio. E faço o corte. E apareceu de novo aqui, ó. Sendo que em cima eu tenho aqui, ó, duas peças grandes juntas, adjacentes com duas pequenas. Faço só aqui um acerto. E embaixo eu tenho aqui, ó, duas peças pequenas juntas e duas grandes. Coloco aqui do lado oposto e faço o corte. Apareceu uma gravata de novo. Acerto aqui. O que eu tenho embaixo? Outra gravata. Gravata com gravata. Faço o corte e tenho o quadrado. Agora tem o caso 5, onde eu tenho 4 peças aqui no meio de duas grandes. Acaba que em cima fica igual, com 4 peças também. Embaixo aqui eu tenho 6. Onde vai ser o corte? O corte vai ser aqui, ó. Nesse lado aqui em cima. Do lado de um grande. Aqui. Vamos fazer o corte. E apareceu aqui uma casa. Aqui, deixa eu botar de frente. Uma casa. E aqui embaixo outra casa. Vamos alinhar aqui para ficar na mesma casa e casa. E fazemos o corte. Apareceu aqui, ó, uma gravata borboleta. Vou alinhar aqui. E aqui uma gravata borboleta. Isso aqui apareceu no primeiro caso. Eu boto uma na horizontal, assim, e outra na vertical. Tanto faz, se eu botar em cima na vertical e embaixo horizontal, vai dando mesmo. O importante é que elas estejam diferentes. Faço o corte, apareceu uma gravata. E embaixo, outra gravata. Coloco aqui na mesma posição, as duas viradas, e faço o corte. Tá feito o quadrado. Agora que você já conseguiu fazer o quadrado em cima e o quadrado embaixo, com os 5 casos, vou te confessar uma coisa. Eu vi alguns vídeos na internet e eu quebrei muito a cabeça para aprender a fazer esse cubo aqui. E o que me ajudou foi o manual que veio nele. Esse manual aqui que a gente não dá muita ideia, eu particularmente jogo fora. Mas esse manual aqui foi um divisor de águas para mim, porque quando eu li, claro que tá em japonês, chinês, não sei. Tá no idioma que eu não conheço. Mas a notação aqui é a mesma, ó. Tem as notações aqui. Essas notações aqui eu não achei em vídeo nenhum. E pra mim foi
Ótimo. Agora eu vou te ensinar como resolver a partir daqui, depois dos 5 casos. Primeiro, você tem que colocar aqui nos 4 cantos a mesma cor. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui esses dois aqui amarelos para baixo. Vou alinhar aqui. Mas antes disso, ó, tá vendo? Viu o que eu fiz? Eu não mudei aqui a posição no quadrado. Eu só virei. Quando eu viro, eu acabo fazendo uma gravata. Não é isso que eu quero. Eu dou só um clique em cima para a direita e viro. Dessa forma, eu consegui os 4 cantos da mesma cor, em cima e embaixo. Naquele caso, tinham 2 cores aqui iguais. Quando acontecer assim, só tiver uma cor diferente, o que você vai fazer? Na parte de cima, você vai deixar o diferente na direita e atrás, ó. Como tá assim. Direita, atrás e cima. É esse canto que tá diferente. E embaixo, você vai colocar na sua esquerda, atrás. O que você vai fazer em cima? Você vai dar um clique para a direita só e fazer o algoritmo. Gira. Agora embaixo você vai ver que eu tenho aqui 2 amarelos na minha frente. Eu vou girar esses 2 amarelos para cá e aqui. E aqui tenho 2 amarelos na direita e 2 amarelos na minha esquerda. E agora eu vou juntar. Dessa forma eu coloquei todos os cantos da mesma cor, embaixo e em cima. Agora começam os algoritmos, que também não é um bicho de 7 cabeças. A gente vai jogar para baixo esses aqui que estão errados, ó. Esses meiozinhos amarelos, jogar para baixo, e esses meios aqui brancos, jogar para baixo. O algoritmo que eu aprendi aqui no manual é esse aqui que eu vou botar na tela. Vou te confessar como eu aprendi ele. Ele começa no 0, menos 1, no 3, 0, e vai no 4 e 1. Chegando aqui no meio do algoritmo, ele inverte, como se fosse de uma forma espelhada. Vai menos 4, menos 1, 3 e 0, e 0 e 1. Repara que o algoritmo ele é espelhado. Só sabendo disso você consegue gravar melhor. Porque você grava metade do algoritmo e a outra metade é o oposto. Mas como é que começa a fazer? Agora, para você acertar esse meiozinho aqui, ó, jogar para baixo, e esse meio aqui de baixo tá errado, jogar para cima, a gente vai fazer o algoritmo, que é em cima 0, e embaixo menos 1. Assim. E faz o corte. Em cima menos 3, e embaixo 0, faz o corte. Em cima 4 e embaixo 1, faz o corte. Agora vamos fazer o inverso. Estamos na metade do algoritmo, vamos fazer a segunda metade. Menos 4 e menos 1. Em cima 3 e embaixo 0. E pronto. Tá feito aqui. Depois a gente só acerta. Dessa forma a gente acertou todos esses meiozinhos. Agora a gente vai observar esses cantos aqui, ó. Vamos acertar esses cantos aqui. Posso observar aqui que eu tenho 2 cantos certos aqui na minha frente. Esses 2 cantos certos jogo para trás. Jogo para trás, em cima e embaixo. Nesse caso aqui eu vou permutar esses 2 de cima e esses 2 de baixo. O algoritmo para permutar esses 2 de cima e de baixo é esse que está na tela. Que é, a gente começa cortando. A gente começa com corte e faz menos 3, 0,
3, 3, depois 0 e menos 3. É um algoritmo bem pequeno para permutar esses dois de cima e esses dois de baixo. Vamos lá fazer junto? Vamos lá. Primeiro começa cortando. Primeiro no corte. E agora menos 3 e corta. Agora em cima 3 e embaixo 3. Corta. Agora somente embaixo menos 3. E faço o corte. Dessa forma, ó, eu permutei esses dois de cima e esses dois de baixo. Se acontecer de um lado aqui, por exemplo, esse aqui de baixo, tá com os 4 cantos certos. E em cima eu tenho dois errados, ó. Eu tenho dois certos aqui, ó, vou botar para trás. E dois errados na minha frente. O algoritmo é diferente. Porque se eu fizer aquele mesmo algoritmo, eu vou acertar em cima e errar embaixo. O algoritmo é um pouquinho diferente, é um pouquinho maior. Mas também não é tão difícil. É esse que eu botei na tela. Começa cortando. E eu faço 3 e menos 3, corta. 3, 0, corta. Menos 3, 0, corta. 0, menos 0, 3, depois menos 3 e 0 e corta. Vamos fazer junto? Agora o algoritmo é esse. Eu vou mudar só esses de cima, tá? Vamos lá. Começa cortando. Tanto um bizu que eu dou. Quando você vai permutar esses dois cantos de cima ou junto com os de baixo, você começa cortando, tá? Vamos lá. Começa no corte. Em cima, 3. Embaixo, menos 3. E corta. Agora em cima, 3. Embaixo, 0. Corta. Em cima, menos 3. Embaixo, 0. Corta. Agora só vai mexer embaixo. Embaixo, 3. Em cima, 0. O que eu tenho aqui? Uma gravata. Eu acerto aqui a gravata e faço o corte. Ó, embaixo também tem uma gravata. Dessa forma eu só permutei essas peças de cima e a de baixo continuou certinho. Agora eu vou permutar essas pecinhas aqui do meio. Ó, vou jogar esse vermelho para cá e o laranja vai vir para cá. E aqui embaixo, ó, eu tenho uma face já certa. Não quero isso. Ó, o que vai acontecer? Eu vou posicionar aqui em cima, na minha frente e direita, as peças que vão mudar. E embaixo vai ser na minha frente e esquerda. Então, quando eu fizer o algoritmo, eu vou mudar esses dois aqui, de cima, permutar de posição, e permutar de posição esses dois aqui de baixo. Esse aqui que está na tela. Não começa com corte, começa posicionando 1 e 0, corta 0, 3, depois menos 1, depois 1 e menos 2, depois menos 1 e 0. Vamos fazer junto? Começa em cima. 1 em cima, 0 embaixo. Corta. Depois 0 em cima, 3 embaixo. 3. E corta. Agora em cima, menos 1. Embaixo, menos 1. Corta. Em cima, 1. E embaixo, menos 2. E corta. E essa última parte aqui é só para posicionar. Mas você pode desconsiderar porque já está certo. Dessa forma aqui, ó. Eu troquei esse meio com esse aqui. E esse aqui com esse aqui. Agora vamos posicionar de novo para trocar outros dois, ó. Eu vou trocar esse aqui com esse aqui. E vamos ver embaixo o que precisa. Vamos trocar esse verde com esse laranja aqui. Então, a próxima vez que eu fizer esse mesmo algoritmo, eu vou finalizar essa parte de cima e a parte de baixo. Vamos lá. Em cima, 1. Embaixo,
0. Embaixo 3. Em cima 0. Em cima menos 1. Embaixo menos 1. Vira, corta. Agora em cima 1. Embaixo menos 2. E corta. Pronto. Resolvi tudo em cima e tudo embaixo. Quando acontecer de você resolver somente uma face, ou a de cima ou a de baixo, e ficar duas erradas, isso é uma paridade. A paridade aqui, eu vou ensinar em outro vídeo aqui, porque é um algoritmo bem grandinho, tá? Mas se acontecer isso de ficar somente dois errados, em cima ou embaixo, e a outra parte errada, não adianta ficar fazendo algoritmo que você vai acertar um lado e errar o outro. Vai acertar um lado e errar outro, vai ficar infinito isso. Isso é uma paridade. Vou botar aqui um card com outro vídeo. Agora eu vou ensinar você a resolver essa parte do meio, que é a mais simples. Aqui, essa parte do meio, você vai fazer o seguinte. Você vai, primeiro vai girar, fazer um corte, e agora você vai girar 6, ó. Inverter a posição de cima. Tem uma gravata. Não mexe embaixo, só mexe em cima. E faz de novo 6. E corta. E agora, pronto, resolvido. Tá resolvido o seu Square 1. Obrigado por assistir o vídeo. Não se esquece de olhar aqui a paridade, que eu botei um card, tá? E na descrição também eu vou colocar o vídeo da paridade. Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse vídeo me deu muito trabalho, porque eu tive que aprender, fazer bastante tempo, e fazer esse tutorial também dá trabalho, né? Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreve no canal e curte aí. E de vez em quando, no final de semana, eu faço live, hein? Obrigado. Fui.